Salve galera, eu sou o Sr. Ralph da equipe Alpha, eu tô aqui de volta pra mostrar um deck pra vocês, um deck de vampiro. Não é um deck de vampiro tão padrão, porque eu inventei algumas modas aqui, mas vamos lá. Desculpa aí pela cara de sono e pelo cabelo desarrumado, eu sou isso aí mesmo, beleza? Não foge muito do que vocês já devem ter visto por aí, tá? A única diferença é a habilidade do Mokuba que eu tô utilizando, que é Monstramorfose Evolução. Essa habilidade ela vai funcionar evoluindo um monstro, mais ou menos. Basicamente você vai jogar fora um que está no seu campo e vai trocar por um que tenha o mesmo tipo, o mesmo atributo, porém um level maior. E aí, o que a gente conseguiria fazer com isso no deck aqui? Se você tiver um familiar no campo, você consegue trocar por um criado. Se você tiver um caveira samurai no campo, você consegue trocar pelo Safe Armezinho. Se você tiver um Safe Armezinho no campo, você consegue trocar pela graça. E se você tiver uma graça no campo, você troca por uma vampira vamp. Isso aí é uma forma de você encaixar uma pecinha ou outra de um combo. A gente consegue, por exemplo, trazer a graça muito fácil do deck para o campo e o seu oponente não vai poder ativar com porta, canádia antes dela ativar o efeito. Então é uma forma de você garantir que você vai conseguir destruir alguma coisa sem o seu oponente reagir, já que a habilidade ela não gera corrente, né? Então você busca a graça sem gerar corrente nas cartas, é uma forma de você burlar um pouco aí a mecânica do jogo. Outra coisa que eu mudei bastante aqui foi colocar uma perda simultânea. O próprio jogo ele força muita barra para você utilizar essa carta, eu não entendia porquê, mas eu comecei a usar ela, estou gostando bastante de usar ela. Primeiro porque você consegue destruir uma carta no turno do oponente, e como é uma cartinha só que você vai destruir, né? A gente normalmente opta por destruir as cartas chaves que o oponente tem, uma coisinha ou outra. Essa carta em si, ela não destrói nada, ela só envia o topo do seu deck para o cemitério, do oponente também, mas na real o que vai acontecer é que ela vai ativar o efeito do campo, que é o Reino Vampiro, e o Reino Vampiro sim vai destruir uma carta do oponente, e de quebra você ainda envia um vampiro para o cemitério. Então, se a sua mão estiver muito ruim, você consegue utilizar ela e jogar um vampiro para o cemitério, começar algum combo depois, ou alguma coisa assim. Nesse deckzinho aqui eu estou utilizando uma só, mas no outro deck de Tristan que eu vou mostrar daqui a pouco eu coloquei duas, beleza? Eu comecei a usar o deck com Tristan para subir ele de nível e acabei gostando de jogar com ele. Eu coloquei duas perdas simultâneas aqui, ó, ao invés de uma, porque a chance de sair com uma na mão aumenta, né? Além disso, a habilidade dele aqui, ó, que é diferente. A partir do quinto turno você vai conseguir recuperar os seus pontos de vida para 2000. Eu digo recuperar, mas é porque normalmente no deck de vampiro a gente gasta muito PV, né? Então se você tiver com PV lá embaixo, você consegue tornar ele 2000 de novo e ter mais PV para fazer alguns combos. Teve um duelo que isso me salvou, vou mostrar ele para vocês daqui a pouco. Mas é isso. Eu acabei tendo que tirar uma Etronade aqui para colocar a segunda perda simultânea. Não é recomendável, mas pô, eu gostei pra caramba de usar ela, eu acabei colocando duas, beleza? A galera não espera que a gente tenha alguma reação pra fazer no turno deles, né? Então consegui pegar bastante gente de surpresa aí e eu ganhei de algumas Yubel também, de alguns decks de Yubel que antes eu não conseguia ganhar. Com essa cartinha aqui eu consegui, então vamos lá pros replays. Bom, vamos lá, esse primeiro duelo foi contra Vampiro, então eu comecei como um boa, fiz a minha jogadinha ali. Eu tenho uma dominação que vai chamar o meu campo, né? E eu tenho uma perda também setada. O cara fez uma jogada bem parecida com a minha, também pegou a dominação dele, destruiu um monstrinho menor ali, e no fim do turno eu trouxe a minha graça pro campo. A perda eu ativei, tá vendo? Eu vou destruir a dominação dele, pra ele não poder trazer o campo dele depois. No meu turno eu usei a minha graça. Ainda vou ter como evoluir ali, ó, o familiar, eu vou chamar o criado do deck. Meu campo cheio, só finalizar, eu ainda fui brincar ali, bati com o Gozuki primeiro para trazer a minha Vampira Vamp e terminei com o campo cheio. Esse segundo duelo aqui é contra Anti-Meta, que eles chamam, que são aqueles monstrinhos que não são afetados por armadilhas. De novo, comecei com a mesma mão, ó, botei o campo ali. Eu tinha forma de destruir o monstro dele, tá? Mas eu preferi destruir a cartinha que ele setou, porque eu tenho facilidade agora em chamar a Vampira Vamp, então não tinha problema, tá vendo? Ele ia negar a minha ativação com aquela carta armadilha lá. Então eu fiz a festa aí, ó. Quem joga de vampiro sabe, né? Eu enchi o campo, chamei a Vamp,
roubei o monstro dele e finalizei. Esse terceiro duelo aqui foi contra Peluguel. O cara cometeu um erro aqui, acabou custando o duelo pra ele, mas eu trouxe porque ficou legal. Bom, ele fez o combinho de início, né? Eu tava achando que ele não tava usando Dompa no deck dele, por isso que eu já ativei logo. Eu tava com medo dele colocar uma Whis e depois não conseguir usar mais o meu campo. Então já ativei logo. Aí que foi o erro dele, ó. Ele chamou o Dina pro campo ao invés de chamar a Whis. Se ele chamar o Whis, eu tava ferrado. Aí eu pude ativar o que eu quisesse aí. Tava com ponto de vida ainda, ó. Então eu tive como buscar o familiar, buscar a Vampira Vamp. Eu ainda ia conseguir destruir alguma coisa dele com a graça se eu quisesse ali, ó. Mas eu optei por colocar a Vampira Vamp mesmo. No fim, eu ainda ativei a habilidade e chamei o Seifarmezinho pro campo só de zoeira também. Finalizado com o ATK. Bom, esse duelo aqui foi contra um dragão de carta na manga. A minha mão tava boa, mas eu acabei começando em segundo. E eu só tinha o Guzuki pra começar, eu não tinha o Caveira. Acabou tomando um Canade ali. Eu fiquei sem conseguir fazer mais nada. No turno dele eu ativei a perda simultânea. E usei o meu campo pra destruir o mago dele, não destruir o dragão. O espírito vai banir meu campo ainda, filho da mãe. No meu turno agora eu já tinha a pretensão de botar a Vampira Vamp de qualquer forma, então eu já puxei logo lá pra mão, ativei a Vamp aí e eu roubei o espírito, não roubei o dragão, porque eu tava com medo dele ter um outro choro de prata e destruir a minha cartinha equipada ali, por isso que eu já equipei logo o espírito. Aqui eu vacilei, que eu devia ter tentado destruir aquele bicho por efeito, eu esqueci mesmo. E ele tinha um Renum Caribo ali, acabou protegendo. Nesse turno ele ainda conseguiu colocar um dragão, tá vendo? Se essa cartinha fosse um espírito, ele teria banido o dragão equipado nela. Aí ele tinha perdido já, eu ainda fiz graça, ele acabou se rendendo. Esse é um duelo legal contra o Yubel que eu falei. Aqui eu tô de Tristão já, tá vendo? Então eu tenho 2 perdas no meu deck, não só uma como eu tinha antes. Ele começou um pouquinho brincado, mas aqui ele já tinha Yubel, tá vendo? Fez o combinho de sempre. E ele achou que já ia conseguir me destruir. Eu tô com a perda ali setada, eu vou ativar ela antes dele ativar a Yubel. Destruir tudo. E no meu turno agora eu vou usar a graça, o efeito da graça, para destruir a outra forma da Yubel. Eu já sabia que ele devia ter um Caribou na mão, então eu fiquei na mente que eu tinha que colocar 2 monstros pesados e um pequeno para poder matar. Porque ele ia negar o ataque de um deles, né? Acabou que eu senti o efeito, mas o cara não ativou o Caribou, mas ele tinha. Esse duelo aqui é contra herói. Eu comecei com uma mão ruim e eu já percebi que ele tava de herói, né? Eu acabei pirraçando ali, botei uma carta de qualquer jeito, achei que eu já tinha perdido. Na real ele não me deu ATK, então eu comecei a jogar quando veio esse caveiro aí. Já consegui montar alguns combos, eu tenho 2 perdas na mão ali, ó, então eu já quis logo deixar garantido o campo pro próximo turno, fiz isso. Aí ele brincou também. Já consegui destruir uma cartinha dele no mesmo turno aí com a perda simultânea, ó. Aí eu escolhi a do meio, acabei destruindo um cálice. No meu turno eu usei a graça para destruir outra carta dele. Dessa vez eu destruí uma ruína. E a cartinha que sobrou ali acabou me ferrando, que foi a Força Espelho. Aí ele meio que virou o jogo agora, ó. Ele puxou a máscara pra mão junto com o monstro. Vai destruir meu caveira. E vai me dar um ataque direto com outro Anki agora. Nessa hora aí eu achei que eu tinha perdido. Já passou do 5º turno, então eu posso usar a skill do Tristão. Eu tinha 2000 PV para ativar 3 vezes, né, se eu precisasse. Só precisei de uma. Com a graça eu destruí o Anki dele. E eu usei o criado para dar um ataque direto aí e me ajudar a finalizar. Duelão. Então galera, só me despedir aqui de vocês, eu vou deixar meu canal na descrição aí, caso alguém queira dar uma olhada lá. Normalmente os decks mais fortes eu trago pra cá pra ajudar o Felipe, mas lá eu tenho bastante deck meme também. Se você é como eu e gosta de ficar brincando com os decks, então dá uma olhadinha lá. No mais, obrigado aí pela atenção, deixa o like, se inscreve e falou!